Se você hoje for lá no Google e colocar anatomia facial, qualquer pessoa leiga, que seja um pouco esperta, com 1 hora ela aprende tudo. Onde está os vasos sanguíneos, onde está músculo, onde está gordura. Mas isso não significa que você vai ter capacidade e experiência na hora de aplicar. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Hoje eu abro o consultório aberto com a doutora Ana Caroline. É diferente, É né? diferente. Ninguém gosta que confunda, Não, né? Quem é Caroline... sempre escrevem meu nome errado. Escreve Carolina. Eu nem corrijo mais. Todo lugar tá Carolina, eu já tô acostumada, tá tudo certo. Obrigada por ter vindo. A doutora Caroline veio através da doutora Mariana, que já esteve aqui, né? Vocês são amigas. E eu fico muito feliz por perceber esse ciclo, né, de profissionais que se conhecem, que se indicam. E uma das coisas mais importantes aqui no consultório aberto é que vocês compreendam a validação que é um profissional indicar outro profissional, inclusive fazerem procedimentos, né, uns com os outros. Eu acho que isso valida demais e é importante que você tenha acesso a profissionais que são indicados por outros. Muitas vezes você está ali no consultório e o próprio profissional já indica, né, o colega, e é isso que vai trazer segurança. Então, bem-vinda. Obrigada. Apresente-se oficialmente. Fala da sua... Pode até começar falando do porquê você escolheu a dermatologia. Eu estava falando com ela aqui no bastidor que ela faz jus à especialidade, porque que pele e quão linda você é. O cuidado é muito claro no que a gente vê. Eu falei para você que eu tinha visto as fotos, eu falei, gente, realmente, ela tem, parece essa boneca aí. Obrigada. Bem-vinda. Meu nome é Ana Caroline Queiroz, eu sou médica dermatologista, tenho o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Já atuo aí na área de dermatologia estética há mais de 12 anos. E apesar de aparentar ser bem mais jovem, né, isso eu ouço todos os dias, eu já tenho 36 anos, já tenho 2 bebês, sou casada e sou apaixonada por dermatologia. Eu escolhi essa área porque eu sempre fui muito vaidosa e eu tinha como exemplo a minha mãe, que também sempre foi muito vaidosa. Então, desde novinha, eu tinha cuidado com usar protetor solar, então eu lembro que eu ia para a escola e passava protetor solar, eu já tinha esse cuidado, não gostava de me expor ao sol, justamente para não manchar a pele, e sempre gostei de produtinhos. Eu lembro que eu criança ia no supermercado e pedia para o meu pai comprar sabonetinho, esfoliante, eu já tinha todo aquele cuidado com a pele. Então, quando eu fiz medicina, não tive dúvida que essa seria minha especialidade. Já foi fato, quando você estava decidindo, era isso mesmo? Ou você entrou na medicina já sabendo que ia para a dermatologia? Eu já entrei sabendo que eu ia para a dermatologia. Pelo fato da minha mãe ser muito vaidosa também, eu acompanhava ela nos dermatologistas, também ia, né, fazer consulta. Então, eu sempre fui apaixonada por essa área e eu gostava muito dos procedimentos, dos tratamentos preventivos, né, para não chegar na necessidade de um dia precisar fazer uma plástica. Então, eu via que a minha mãe sempre se cuidava, fazendo procedimentos. Então, eu via que eu queria aquilo para mim. Você falou da sua mãe e ela é médica, você vem de família de médicos, como que surgiu essa questão da medicina? Não, não venho de família de médicos.
Minha família é toda agropecuarista, lá do interior de Minas. E minha mãe, ela realmente sempre foi muito vaidosa mesmo. Mesmo trabalhando na fazenda, né? Ela sempre foi muito cuidadosa. Ela depois acabou fazendo advocacia. E eu e a minha irmã que resolvemos fazer medicina. Mas até então, na minha família, ninguém era médico. Nós duas fomos as pioneiras de medicina na família. E qual é a especialidade da sua irmã? A minha irmã é oftalmopediatra. Que legal. Tá em Brasília também? Não, ela mora em Porto Alegre. Como é que foi essa sua vinda para Brasília? Você morou lá, fez medicina lá, e aí veio e ficou? Eu fiz medicina em Minas e vim me especializar aqui em Brasília. Aí acabei ficando porque eu conheci meu atual marido, né? Ele veio de João Pessoa também para cá, a gente acabou se encontrando, casou, tem filhos e não me vejo em outro lugar agora. Eu amo Brasília, gosto muito de Minas, a gente com frequência vai passear lá, mas eu sou apaixonada por Brasília. E João Pessoa, você gosta? Gosto bastante de João Pessoa também. A gente sempre passa as férias de fim de ano lá. E é uma delícia, né? As praias de lá são uma das melhores do Brasil. Carol, você falou que te chamam no consultório mais de Ana. Eu É mais comum os pacientes falarem doutora Ana, mas me chamam de doutora Ana Caroline, Carol, então eu já estou acostumada com tudo. Eu acho assim que no profissional é mais comum falarem doutora Ana. Não costumam falar doutora Ana Caroline. E os amigos, Carol. Mas eu estou acostumada com todos os jeitos que falar. Então eu vou alternando, vou começar com a doutora Ana e lá no final eu vou para o Carol. Ana, a questão hoje no consultório, no que a gente ouve, ou com essas fotos de antes e depois, de artistas que houveram mudanças muito bruscas, na minha percepção, há um medo muito grande de você ficar feio, de ficar exagerado, né? Como é que é isso hoje no seu consultório? As pessoas estão muito amedrontadas? Como é que você enxerga esses exageros que acabaram gerando, talvez, mais medo das pessoas, todo mundo muito receoso do que, na verdade, de fato, é a dermatologia ou a dermatologia que você pratica? Sim, sim. Isso com certeza teve muito impacto no consultório e até a gente fica extremamente impactado. Às vezes eu vejo um artista, Eduardo Costa, por exemplo, né? Aquele antes e depois, não tem como você não se assustar, né? Então, os pacientes, eles chegam muito receosos, às vezes não têm coragem de fazer nenhum bioestimulador, nenhuma tecnologia por medo. Às vezes eles já entram falando, não, doutor, eu só quero usar um creme, não quero fazer nada, porque eu quero envelhecer natural, não quero que pensem que eu fiz procedimento, plástica. E a gente sabe que não é bem assim, né? Para ficar com aqueles rostos artificiais, né? Com aquele aspecto de harmonização, é necessário muitos ml de preenchimento. Então, a gente tendo esse trabalho voltado para a naturalidade, para o gerenciamento do envelhecimento, é impossível o paciente ficar com o rosto artificial. A gente apenas melhora o que ele já é. Então, a gente consegue prevenir para que ele envelheça bem e com naturalidade, não deixando de ser ele mesmo, né? Não se transformando em outra pessoa. O que é... Porque, assim, eu acredito que as pessoas têm muitas dúvidas do que é Botox, do que é bioestimulador. Aí acha que bioestimulador vai preencher e não é. Tem muitas dúvidas. Pronto. Se fosse de forma leiga, para quem não entende, para a nossa audiência, o que transforma dessa maneira, porque tem gente que não quer, igual você falou, fazer bioestimulador, sendo que é algo que vai... é preventivo, ele não vai harmonizar, né? Ele não vai preencher o rosto. Então explica muito da sua comum. forma. Os pacientes, eles chegam e falam, doutora, eu quero fazer Botox na boca. Aí a gente tem que explicar, ó, o Botox é para paralisar o músculo. Ele é um líquidozinho. Eu gosto de ser, assim, sempre muito clara, falar palavras bem fáceis, como eu gostaria que fizessem comigo se eu fosse numa área que eu não entendo nada, né? Então, o Botox, ele é um líquido transparente que a gente injeta onde a gente quer paralisar. Então, eu não vou colocar Botox no lábio porque eu não quero paralisar a minha boca, né? Então, Botox a gente coloca mais na região da testa, contorno dos olhos, no pescoço. E o preenchimento a gente coloca nos lábios. O preenchimento, ele já é um gel mais viscoso, de ácido hialurônico,
que é biocompatível, então não tem risco de alergia, de rejeição. Com o passar do tempo, o nosso corpo ele vai absorvendo, então tem que estar fazendo retoques, e caso a pessoa se arrependa, o próprio produto vai se absorvendo e vai perdendo efeito, mas caso ela se arrependa mesmo, até tem a opção de usar a enzima hialuronidase para estar removendo, né, o ácido hialurônico. Então, o preenchimento de ácido hialurônico, sim, preenche, né? A gente consegue modificar completamente o rosto da pessoa. A gente faz preenchimento labial, deixando os lábios mais cheios, ou a gente pode só fazer um contorno naquela boca que já é bonita, só para ela ficar um pouco mais definida. A gente pode usar até um preenchimento um pouco mais leve, só para deixar o lábio mais hidratado. Então, não precisa ser nem com o objetivo de preencher, mas aquele lábio, a gente vai envelhecendo, né? A gente vai perdendo gordura, colágeno, então o lábio, às vezes, mesmo a pessoa tendo um lábio mais volumoso, ele vai ficando mais opaco, sem vida. Então, existem preenchedores específicos para isso, né? Que vão só dar uma realçada, né? No lábio do paciente. E com preenchimento, o céu é o limite. Eu posso colocar queixo, posso colocar nariz, posso colocar malar, posso colocar mandíbula, e é aí que às vezes entra exageros. Então, fica na dúvida se às vezes os profissionais que não têm muito aquela sensibilidade acabam exagerando na mão, ou se eles realmente têm intenção de vender mais ml de produto, que acaba ficando com esses rostos de harmonização que a gente tem tanto visto aí na internet, nas redes sociais, que tem deixado todo mundo com muito medo, né? De desarmonização, né? De desarmonização. Já falaram várias palavras de até demonização, demonização facial. Que fica realmente muito estranho, né? Isso que você falou faz muito sentido. Eu nunca fiz até hoje nada de injetável no lábio. E realmente, meus lábios estão muito ressecados. Vai com envelhecimento. E eu não sabia que fazia também, dependendo da quantidade, para hidratar. Aí existe vários tipos de ácido hialurônico, né? Alguns mais reticulados, outros menos. Então, a gente escolhe um específico para não volumizar, apenas hidratar. Tem um específico para contorno. Então, a gente vê que tem pessoas que não fizeram com o produto correto, que aquela boca que fica bico de pato, às vezes fizeram com um preenchedor que não era o mais indicado, não fica natural. Então, tem uma série de análises que a gente faz, né, durante a consulta, para definir se a pessoa realmente precisa daquilo, qual o melhor produto, qual a melhor marca. Sensacional. Não sabia também que tem um específico para o contorno e outro para a boca. Sim. Que legal, Carol. Exatamente. Se eu uso muito fluido para o contorno, acaba ficando uma boca sem formato. Então, tem tudo isso. Outra coisa que eu tenho percebido é que o meu batom está começando a subir, e isso não acontecia. Eu acho que realmente houve mesmo esse murchar, então serve mesmo quem já tem bocona, que eu tenho boca, né? Mas começou, e agora o meu batom sobe. É do envelhecimento também. É do envelhecimento. Fazendo uma definição desse contorno, né, ele consegue segurar novamente o batom no lugar, sem ficar com uma boca maior, né, ou exagerado. Então, ele vai dar O que aconteceu aqui foi que ele deu, então, uma murchada. Isso. Aí dá uma leve enrugadinha em cima do contorno mesmo. Exatamente. Aí a gente fazendo uma projeçãozinha no contorno ajuda a segurar o batom de novo no lugar. Ai, que legal. Bom saber, mocinha. Falando nessa ruga, né? Hoje em dia, e eu já percebi claramente, você, acredite se Deus quiser, não vai nem passar por isso, que é esse derretimento. Explica pra gente, Carol, o que é realmente, né? Eu acho que imagino que muita gente chegue até você, porque essa é a sensação. Não sei você, mas é justamente essa sensação de derretimento. Sim. E realmente é essa palavra que 90% dos pacientes falam. É até engraçado, né? Que a gente realmente escuta isso todo dia. Conforme a gente vai envelhecendo, né? O nosso envelhecimento, ele já começa, a gente já começa a perda de gordura logo aqui em cima da cabeça, do couro cabeludo. Então, essa gordura já vai diminuindo e a pele desde aqui de cima vai descendo. O nosso rosto vai vindo para baixo e para frente.
perdendo gordura, coxins adiposos, até o nosso osso perde densidade. Então, é comum a gente ter essa sensação de derretimento, porque o rosto ele realmente vai derretendo e vindo para frente. Antigamente, o que a gente fazia muito, né, era quando começava esse derretimento, a primeira coisa que marca é o bigode chinês. Aí, antigamente, se fazia muito preenchimento de bigode chinês. E o rosto das pessoas iam ficando muito volumoso, arredondado e sem forma. Aí, graças a Deus, né, com a dermatologia moderna, né, com novos procedimentos, né, novas estratégias, a gente tem trazido um gerenciamento do envelhecimento para não precisar ficar fazendo esse preenchimento nos sulcos. Então, hoje a gente faz bioestimulador de colágeno aqui na lateral do rosto, associado com tecnologias. Também tem bioestimuladores que a gente pode aplicar aqui nessa região, definindo, devolvendo a definição do rosto daquele paciente, aonde ele perdeu, por exemplo, gordura e osso. Aqui na região do malar, que é super importante para a mulher, a gente até passa, né, iluminador na hora da maquiagem, então com o tempo a gente vai perdendo isso. Aqui a gente pode colocar um pouco de bioestimulador, preenchedor, para devolver esse volume que foi perdido. E às vezes só de devolver esse volume perdido, a gente já melhora essa estrutura que caiu, entendeu? Sem necessitar, sem ter necessidade de ficar colocando muitos ml de ácido hialurônico na região do bigode chinês. Então, anteriormente, você via e preenchia onde dava o suco. Hoje você está sustentando mais. Exatamente. Antigamente, preenchia onde estava precisando, né? Tinha um buraco lá, vou preencher. Só que a gente esquecia de todo o resto. Aí, ia passando os anos, chegava um momento que a pessoa precisava fazer uma plástica, um lifting, né? Aí tinha que cortar todo o rosto e puxar e dar ponto, ficava com a cicatriz. E o que acontece? Muitos pacientes também questionam isso. Ai, doutora, bioestimulador não é barato, né? Preenchimento, fazer tudo isso, essas tecnologias não fica barato, não é melhor eu gastar com uma cirurgia plástica? O que acontece? A cirurgia plástica, ela vai cortar a pele que está em excesso. Ela não vai tratar a qualidade da pele. Então, mesmo o paciente que faz uma cirurgia plástica, ele precisa fazer manutenção com bioestimulador, preenchimento, senão daqui 10, 15 anos ele tem que fazer outra cirurgia plástica. Então, tem pacientes que chegam no consultório e falam, doutora, eu queria fazer um procedimento para ficar assim. Ele já coloca a mão no rosto, mostrando como que ele quer ficar. Aí eu já vejo que tá, às vezes, com uma ruga terciária, né? Eu falo, olha, seu caso é plástica. Não adianta a gente fazer bioestimulador agora, vai melhorar, claro que melhora, né? Mas vai melhorar 10%, 20%, não vai atingir essa expectativa que você tem, que você me mostrou, né? Então, faz a sua plástica, depois a gente continua a manutenção, aí vai melhorar a qualidade da sua pele, vai ficar muito mais viçosa, mais iluminada. E fazendo, né, esse gerenciamento do envelhecimento, a gente acaba prevenindo para no futuro não precisar de uma plástica. Ou tudo bem, se está no momento certo, fazer Exatamente. Né, essa plástica e continuar cuidando, porque como você falou, né, Exatamente. pele é uma coisa e qualidade da pele, Exatamente. flacidez, são coisas totalmente diferentes. É igual quando eu malho e a minha panturrilha fica bem musculosa, mas se eu não passar creme hidratante, Exatamente. né, Exatamente. acredito que essa analogia... Sim, sim, são várias camadas, né? Carol, me explica uma coisa do bioestimulador. Você falou que podendo colocar aqui na lateral, no malar, você devolve um pouco. Ou seja, minha pergunta é, o bioestimulador, ele volumiza? O bioestimulador não volumiza, mas nós temos alguns bioestimuladores que também têm ácido hialurônico dentro dele. O que acontece? Mesmo o bioestimulador não volumizando, quando a gente aplica ele aqui nessa região, ele ajuda a pele a retrair. Então, já melhora a definição desse local. Ele geralmente pode ficar um pouquinho inchado nos primeiros 15 dias, mas depois aquele volume sai. Então, alguns pacientes, na hora que eu já faço o bioestimulador, eu já aplico um pouco de ácido hialurônico, ou então a gente faz o bioestimulador numa sessão, daqui um mês a gente vê a necessidade, porque às vezes só de dar uma retraída já melhora aquele contorno.
Outros não, outros a gente realmente precisa dar uma preenchida no local. Mas ele não preenche. O que acontece? Alguns bioestimuladores, tem vários no mercado, alguns, pela produção de colágeno, acabam deixando a pele mais grossa, mais densa, o que é uma coisa ótima. Porém, aquelas pessoas que já têm o rosto redondo, se a pele fica mais grossa, pode dar aquela sensação de estar mais redondo ainda, que é aí esse mito de que o bioestimulador preenche. Ou então, local errado de aplicação, né? Aplicar muito próximo do centro da face, ou produto errado também naquele local, também faz essa diferença. Mas o bioestimulador, ele não é feito para preencher. Entendi. Te ouvindo falar, é mais importante ainda o cuidado que você tem que ter, pesquisar sobre esse profissional, porque o Botox já tem há tanto tempo que foi o que se começou lá atrás a fazer, a toxina botulínica, né? E aí a gente entendia que aqui para a região dos olhos, né? Depois veio essa questão do pescoço, mas, por exemplo, o bioestimulador, eu não sabia que não pode aplicar mais para o centro da face. Não. Ou seja, tem técnica para tudo e o tipo de produto, assim como você falou, do lábio também, Exatamente. Tem técnica e produto para tudo. Assim como tem inúmeras marcas e só a nossa experiência mesmo no dia a dia que ajuda a gente definindo, ó, esse aqui é para lá, é específico para lábio, mas ainda assim não é o meu preferido, eu ainda prefiro preenchedor tal, eu acho que fica com um resultado muito mais natural, mais bonito. Então, realmente, essa experiência que você vai tendo ao longo dos anos com o paciente, eu acho que faz toda a diferença também. Sim. Carol, eu já ouvi de algumas pessoas que, poxa, mas aí a gente vai no dermato e aí passa bioestimulador, ainda tem tecnologia, ainda tem que fazer botox. São coisas diferentes, elas associadas dão melhor resultado, ou tem pessoas que não precisam ou precisa sempre. E depois que responder isso, eu quero que você fale realmente o resultado da tecnologia, o que que ela faz, porque como é algo que a gente não vê, né, sempre gera esse, será que isso funciona mesmo? Sim. É muito comum. Às vezes o paciente não dá nada, né, pelo ultrassom microfocado, por exemplo, aí dá 3 meses, ele fala, nossa, eu amei. Mas na hora, como ele é indolor, às vezes dói um pouquinho quando passa perto de algum nervo na região do dente, né? Mas parece que você não tá fazendo nada. Você fala, gente, isso não vai dar certo, né? Mas depois que o resultado vem, as pessoas ficam, assim, muito satisfeitas. E o que acontece? Esse gerenciamento do envelhecimento é um complemento, é uma associação de vários produtos e tecnologias. Porque assim como tudo na vida, né, uma coisa complementa a outra. Não existe um produto que consegue deixar todo o nosso rosto do jeito que a gente gostaria que ele ficasse, né? E cada produto atua em uma área específica, em uma camada específica da pele. Como eu já falei, o Botox ele é para paralisar o músculo, aonde a gente quer que seja paralisado, mas ele não vai tratar a qualidade da pele, apesar de deixar a pele mais lisinha, né, aonde está sem rugas, ele não trata a qualidade da pele. Então a gente tem o bioestimulador de colágeno, que estimula o colágeno numa camada mais profunda da pele, lá no tecido subcutâneo, bem interno mesmo, bem próximo da gordura. A gente tem o ultrassom microfocado, que também estimula colágeno, porém o ultrassom microfocado ainda vai um pouco além, ele chega bem próximo do SMAS, que é uma facezinha grudada no músculo. Então, vai estimular colágeno naquela região e eu também consigo levar ele em lugares que eu não conseguiria levar o bioestimulador injetável. Então, o ultrassom microfocado, eu consigo trazer mais próximo, né, para o centro do rosto, já o bioestimulador injetável não. Então, um complementa o outro. É até difícil a gente falar para o paciente qual que ele deve começar, que eles sempre perguntam, né? Ah, qual é o mais importante? Qual é o melhor? Qual eu devo priorizar, né? Eu realmente acredito que um complementa o outro e o que eu aconselho é a gente fazer um planejamento, né? Todos podem ser realizados em um único dia. A gente pode começar com ultrassom microfocado, depois já vir com bioestimulador, fazer preenchimento, botox, laser no final de tudo.
Mas alguns pacientes a gente faz todo o planejamento de tudo que ele tem indicação e ele vai fazendo aos poucos. Esse mês a gente faz os bioestimuladores, daqui 1 mês, 2 meses a gente faz a tecnologia, né, ultrassom microfocado. Não é necessário, não é obrigatório, né, fazer tudo em um dia só. E uma outra curiosidade, né, eu até tive uma paciente que ela foi para fazer o ultrassom microfocado, ficou interessada no bioestimulador, mas ela falou, eu tô mudando para a Europa agora e volto só daqui 2 anos. E como eu expliquei para ela que o ideal era fazer anualmente, ela ficou com aquilo na cabeça e falou, eu acho que eu não vou fazer o bioestimulador, porque eu só vou voltar daqui 2 anos, eu não consigo fazer anualmente. Então, assim, gente, isso seria no mundo ideal, perfeito. Mas se você não pode fazer anualmente, claro que é melhor você fazer uma única vez e fazer outra daqui 3 anos. É melhor do que não fazer nenhuma. Assim como o Botox. Tenho pacientes que às vezes faz só no fim do ano, para a época de Natal, e tenho aqueles que amam, faz a cada 4 meses. A gente até tem protocolos com desconto especial para pacientes que fazem com frequência, né? Eles já deixam pago e de 4 em 4 meses está lá só para retocar o Botox, que fica o ano inteiro perfeito. Mas a pessoa só pode fazer uma vez ao ano. Deu 3 meses, 4 meses, o efeito saiu. Aqueles 3 meses que o músculo ficou paralisado, estimulou o colágeno e a sua pele ganhou com isso. Muito mais do que se você não tivesse feito nenhuma sessão de Botox naquele ano. Outro mito muito comum é: Botox vicia? Então, vicia porque você não quer deixar de fazer, né? Mas as pessoas, elas têm essa sensação de vicia, no sentido de Perdeu o que efeito. fez uma vez, depois vai ficar pior. Então, assim, não tem isso. Eu fiz Botox 5 anos, não quero mais fazer, quero envelhecer natural. Minha pele agora vai ser pior do que se eu nunca tivesse feito Botox. Muito pelo contrário, esses 5 anos que você fez, você ganhou colágeno e ganhou muito rejuvenescimento. Então, assim, o que acontece é que a gente vai envelhecendo, mesmo aplicando o Botox. Então, vai saindo o efeito do Botox e as ruguinhas vão aparecendo, às vezes, em maior intensidade, mas não é o Botox que causou aquilo. Se você não fizesse, talvez estivesse até pior. Então, não é que o Botox vicia. Se em algum momento a pessoa quiser deixar de fazer procedimento, né, ela não é obrigada a fazer para sempre. Não vai acontecer nada de ruim pelo fato de você ter feito Muito e parar. pelo contrário. O tempo que ela fez vai ser só ganho na juventude dela. E hoje eu acho que eu tive um entendimento mais claro dessa questão da tecnologia. Se eu estiver errada, você me corrija. Então, eu venho com o que eu vou conseguir colocar com a agulha, por exemplo, que é o bioestimulador, porque só vai até uma parte. Então, se chama de tecnologia porque ela consegue ir mais profundamente onde eu não iria conseguir fazer. Como se, através da tecnologia, de algo inovador, eu consigo ir até camadas mais profundas para estimular em locais que o injetável não estimula. Por isso que um complementa o outro. A tecnologia não estimula, estimula, mas não estimula igual o injetável naquele local, mas o injetável também não estimula igual aonde a tecnologia estimula. Então, realmente, um complementa o outro, mas se a pessoa quiser fazer só injetável, só tecnologia, tem pacientes que têm pavor de agulha, né? Apesar do bioestimulador ser praticamente indolor, que a gente faz os pertuitos, né, com anestesia local, mas tem paciente que não quer nada com agulha, só tecnologia. Se você fizer só tecnologia, também já vai ser um super bônus aí no seu gerenciamento do envelhecimento. O Skin Buster é o quê? O Skin Buster, ele é um ácido hialurônico super diluído. Então, ele não é para volumizar, ele é para tratar a qualidade da pele. Eu até faço, mas hoje em dia eu não indico muito, porque já lançaram outros produtos muito melhores no mercado. A gente já tem o Profilo, que é um biorremodelador tecidual. Ele não é nem um bioestimulador, nem um preenchedor. E ele tem um resultado bem melhor para rugas finas e qualidade da pele do que o Skin Buster. A gente tem aí também, que está super em alta, PDRN, Exosomos, que
que também promovem um resultado incrível, né, nas rugas finas. Então, hoje em dia, eu até tenho pacientes que procuram Skin Buster, mas aí eu oriento, eu explico, né? É ótimo, né? Ele é ácido hialurônico, estimula colágeno, mas a gente tem produtos muito melhores e pelo mesmo preço. Explica um pouquinho dessas novas tecnologias, como o PDRN, que, sei lá, tem alguma coisa de salmão, você vai abrir a pele ou vai... Ele é do esperma do salmão. Aqui no Brasil, né, a Anvisa ela é muito pragmática, né? Então, para eles autorizarem um produto mais novo, de ser injetável, demora um pouco mais. Fora do Brasil, o PDRN e o Exossomos, eles já são injetáveis. A gente literalmente injeta com agulha. Aqui no Brasil, a gente abre camadas da pele, a gente abre pertuitos com tecnologias ou microagulhamento ou eletroporação, que é uma máquina que consegue enviar esses elementos para dentro da nossa pele sem que haja uma perfuração. Ele consegue levar lá na derme média sem que haja uma perfuração, porque aqui a gente não consegue injetar. Mas esses produtos, eles prometem paralisar o envelhecimento, atuam direto no DNA das nossas células, né? Então, eles paralisam o envelhecimento, ajudam a gerenciar esse envelhecimento, melhora a qualidade da pele, clareia manchas, textura, rugas. Então, assim, é perfeito, é tudo de bom. Você tem tido bons resultados? Tenho você tido gosta? ótimos resultados. Em mim, né, como eu sei, em mim eu aplico injetável e eu acho, assim, incrível. Aí nos pacientes a gente costuma fazer mais com eletroporação, ou a gente faz um laser Lavian, ou um laser de CO2 e aplica por cima. Mas, assim, os resultados são incríveis. Então, quando você faz um CO2, por exemplo, que já deixa a pele ali toda... Abre, né, as camadas da pele, os poros. Que vai descascar. Aí você aplica como se fazia antigamente aquele peeling laranjadinho? Isso. Igual a gente, hoje em dia o peeling de ácido retinóico, ele deu uma caída, né? Que a gente tem outros aí no mercado, tem o Yalhapil, né? Que tá super famoso. Exatamente isso, a gente faz o CO2 e vem com ativos, que a gente pode colocar PDRN, exossomos. Ou seja, você facilitou ali a entrada deles. Exato. E aí, eles são como se fossem cremes super ultra potentes. Ele é um gel transparente, é um líquido transparente. Uau! E aí ele trabalha na hidratação e vai direto para a célula e promete esse super rejuvenescimento. Exatamente, porque às vezes o paciente, ele faz bioestimulador, faz o ultrassom microfocado, faz botox, faz tudo, mas você vê que a qualidade da pele dele não tá tão boa, ele tem ruguinhas finas, ele tem poros dilatados, ele tem manchinhas, aí é que esses procedimentos ajudam. Descasca, acontece algo ou não? Dependendo da tecnologia que a gente usar, sim. Se for com a eletroporação, que a gente só coloca os ativos, fica só levemente avermelhado no dia, mas não descama, não fica inchado. Agora, se fizer um laser de CO2, por exemplo, aí pode descascar. Você ainda gosta muito do laser de CO2? Ele voltou com tudo, né? O laser de CO2, ele é muito antigo. A gente tem, assim, uma segurança enorme de usar ele, porque foi um dos primeiros do mercado. Aí depois vieram outros, né, Fotona, mas agora o laser de CO2 voltou com tudo e eu tenho gostado bastante dos resultados. Qual o objetivo dele? O que você consegue? E fraciona para mim as idades. Por exemplo, o CO2 mais 30, o CO2 mais 40, o CO2 mais 50. O CO2 a gente consegue usar até menos 30, geralmente para cicatrizes de acne. Tenho muitos pacientes que fazem para cicatrizes de acne, é muito comum. Aquela acne grau 3, grau 4, que às vezes usou Roacutan, né? O laser de CO2 é incrível. 30 mais seria para gerenciamento desse envelhecimento mesmo. A pele começou a ficar enrugadinha, ele promove uma retração incrível na pele. Durante o procedimento, né, que a gente vai fazendo, já vai ficando os quadradinhos, você consegue ver a retração instantânea da pele do paciente. Retração é uma Isso, retração é essa esticada que dá. Já na pele 40 mais, também vai promover essa retração e melhorar ainda mais as rugas finas,
manchas, que a partir dos 40 anos já começa a aparecer aquelas melanoses solares, que é do sol que a pessoa tomou lá no passado, mesmo que hoje não tome, né? O sol lá do passado promove manchas no futuro. Então, laser de CO2 não tem idade. Até adolescente, se tiver indicação, pode estar realizando. Melhorou a questão de ficar tantos dias, vai inchar o rosto? Ele evoluiu nessa questão ou pós? Como é o O pós? que acontece? A gente é que dosa, né, a potência do aparelho. Então, se eu preciso de um resultado mais intenso, uma cicatriz, por exemplo, ou se eu preciso de um rejuvenescimento muito intenso, uma mulher de 50 anos que nunca fez nenhum procedimento, tá com a pele toda enrugada. Então, se eu quiser ver um resultado bom, eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer um pouco mais intenso, né? Eu vou ter que fazer um protocolo mais potente. Aí vai ficar mais inchado, ela vai ficar com o rosto avermelhado por uma semana, 15 dias, mas é coisa assim de no máximo 15 dias, tá perfeito, né? Depois de 2 dias, você já consegue estar passando maquiagem. Então, assim, você faz uma sexta-feira. Se ficar inchado, vermelho, na segunda-feira você já consegue trabalhar normalmente. Pode passar protetor solar com cor, maquiagem. É super tranquilo. Carol, e aqueles que fazem aquele quadradinho, O laser CO2 faz esse quadradinho. Aí, então, esse é numa potência, vamos supor, um ferro de passar. Então, eu vou ali, você vai aumentando, vamos supor que é para acne, então você vai colocar ele mais forte, e o que ele faz, então, é queimar minha pele para descascá-la. Exato. Quando eu quero, quando eu coloco uma potência maior, vai ter mais calor naquele local, então vai queimar mais a pele. E independente da potência que eu colocar, fica os quadradinhos na hora. Mas vamos supor que eu quero só um glow na pele. No outro dia já saiu os quadradinhos, nem tem mais nada. Agora, aquele paciente que realmente precisa de um cuidado maior, esses quadradinhos ficam por alguns dias e depois eles vão descamando e saindo. E que aí é onde entra a nossa experiência também com a máquina, porque a gente vê aí no Instagram, né, pessoas dando depoimento, que fiz o laser de CO2, tô toda manchada, tendo que usar máscara, né, vi relatos de uma médica. Então, assim, a gente nem sabe se foi um aparelho de laser de CO2 mesmo que utilizaram, qual potência que colocaram, né, então tem que se analisar tudo isso. Se você entrar hoje, esses dias eu estava procurando alguma coisa no AliExpress. Se você entrar hoje lá, você encontra laser de CO2 por 10 mil reais, sendo que é uma máquina que você compra por 300 mil. Só que a gente sabe que aquilo não é um laser de CO2, entendeu? Às vezes é uma radiofrequência, sei lá o que eles colocam. E aí o pessoal sai fazendo, uns não vão acontecer nada, que não tinha predisposição, outros acabam dando problema. Mas não dá para pagar para ver, né? Carol, quando os médicos ou profissionais da saúde, independente de qual área, chamam a atenção para que as pessoas prestem atenção, porque dá problema. Tem muita gente que fala que é reserva de mercado, que não está querendo perder clientes, mas fala o grau de problema que pode acontecer com um procedimento ou até uma tecnologia ou um preenchedor que não é compatível, que aquilo não pudesse ser aplicado ali. Gente, e presta muita atenção nisso, porque tem gente que fala assim, o que sai caro? Caro é depois corrigir, né? Porque você trouxe algo muito interessante, que tem gente que não tem predisposição. Ah, mas minha colega fez e não aconteceu nada. Ótimo! Ah, mas fulano fez e não aconteceu nada. Ótimo, essa pessoa não tinha predisposição, mas você não é todo mundo, igual sua mãe falava. Exato. Então, o que faz com que em algumas pessoas possam gerar um grande problema e em outros não? Explica, por gentileza. Vou te falar um pensamento pessoal meu mesmo, né? Se você hoje for lá no Google e colocar anatomia facial, qualquer pessoa leiga, que seja um pouco esperta, com 1 hora ela aprende tudo. Onde tá os vasos sanguíneos, onde tá músculo, onde tá gordura. Mas isso não significa que você vai ter capacidade e experiência na hora de aplicar. Um outro exemplo.
eu, mesmo sendo dermatologista, eu não faria, por exemplo, uma lipo de papada com outro colega dermatologista, ou uma mini lipo que está super na moda com outro dermatologista. Então, assim, nem com um colega da minha classe eu faria com cirurgião plástico, porque mesmo eu sabendo que eu sei anatomia do abdômen, que você entra lá no Google e aprende anatomia do abdômen, não é só saber aquela anatomia. Às vezes, 1 milímetro que você passa uma cânula embaixo, você perfura um abdômen. Então, não é só isso que... esses outros profissionais, eles têm usado muito isso, né? Mas eu sei anatomia. Mas não é só essa questão de saber anatomia. Quantos anos, quantos meses você ficou exercendo aquilo antes de começar a fazer? Então, eu acho que tem tudo isso, né? Se eu estudar uma semana, eu consigo fazer uma lipoaspiração, mas eu não vou fazer uma lipoaspiração porque eu sei aquela anatomia, porque são muitos anos para você ter experiência e chegar, né, naquela especialização. Às vezes tem algumas intercorrências que mesmo você tendo instrutores para te auxiliar, acabam acontecendo. Então, até você chegar naquela experiência, são muitos anos, não dá para justificar só como que você sabe a anatomia daquela região. E assim, a anatomia ela tem variações. Um lugar que passa um vaso que é muito comum, em outro paciente passa em outro lugar. E se às vezes eu injeto um preenchimento naquele vaso, eu posso causar cegueira no paciente, eu posso causar uma necrose, ele perder um lábio, perder um nariz. Então, é algo muito sério, que a gente vê que hoje em dia, acho que 80% da sociedade faz procedimentos, dá bom, né? Muita gente tá ok, mas muitos, infelizmente, não dão certo, né? Tem as complicações, e o pior é que quando tem essas complicações, às vezes são complicações irreversíveis. Quando é reversível, né? Maravilha, mas algumas são irreversíveis. E quem vai pagar para ver? Eu não quero pagar para ver em mim. Foi o exemplo que eu dei. Eu não vou fazer uma mini lipo nem com dermato. Eu quero um plástico que estudou para aquilo. Então, eu acho que tem tudo isso, né? Não basta você fazer um cursinho, né? Tem que saber a área, as diferenças de cada paciente, são coisas assim muito minuciosas, às vezes para você aprender sobre uma nova marca de preenchedor que chegou, você passa um dia inteiro estudando sobre aquilo, lendo o artigo, então não é fácil, não é uma coisa rápida, entendeu? Carol, muita gente fala em artigos, médicos é que sempre tem essa questão de artigo. O que são esses artigos? São artigos igual os TCCs de outras áreas, artigos científicos, anos de estudo, como é que funciona? Depende. Eu posso criar um artigo. Eu seleciono lá 10 pacientes minhas que eu vou fazer preenchimento labial. Cada uma delas eu faço com um tipo de preenchedor diferente. E aí vou analisando ao longo dos meses, vou batendo foto e vejo o resultado final. Ou com bioestimulador, né? Para mim comparar uma pessoa com a outra. Então, o artigo pode ser feito com esse acompanhamento de um caso de paciente, de algo que eu queira realmente acompanhar. Uma pesquisa profunda. Uma pesquisa profunda, isso. E é algo assim que a gente vê muitos pacientes falando, os pacientes não, alguns profissionais falam, vamos fazer a técnica doutora Ana Caroline para lábios. Mas, assim, são técnicas que não foi ele que inventou, não existe artigo sobre aquilo, são coisas que já existiam. Então, assim, o paciente, ele cai naquela conversa, né? Que não tem nenhum estudo sobre aquilo. Esse foi um exemplo, mas não é bem assim. Às vezes, eles inventam de aplicar um outro produto onde não deveria, que não tem nenhum estudo mostrando que aquilo realmente funciona e é seguro. Isso é muito sério, né, Carol? É muito sério mesmo. E eu gostaria que você explicasse e clarificasse essa questão. Eu vou falar na minha percepção, na minha área, para que alguém tenha um título de especialista, você tem um mínimo de horas para se tornar especialista em algo. E, pessoal, a bio do Instagram, você escreve o que quiser. Eu posso escrever lá, milionária, né?
algo que eu deseje, né? E que venda. Sim. Para ser especialista, independente dessa comprovação que seja até de horas, eu tenho que fazer algo várias vezes. Exato, até você ficar cansado, esgotado. A gente às vezes fazia tanto preenchimento que a gente estava cansado, não queria mais. Os professores falavam, não, vem fazer botox aqui, mas você já estava esgotado de fazer. Então, assim, é muito treino mesmo. E a gente fica, assim, abismado que hoje em dia todo mundo é doutor, né? Antigamente falava, doutor é quem tem doutorado, nem médico é doutor, mas hoje em dia todo mundo é doutor. Então, você entra lá numa bio do Instagram, doutor fulano de tal, mas você não sabe qual é a profissão da pessoa, não tem a profissão dela. Com certeza, pode ser que ela tenha autorização do conselho dela para estar executando aquilo, mas às vezes eles querem deixar assim subliminar, né, que é médico. Aí o paciente se encanta por antes e depois, que a gente vê que tem Photoshop. Gente, ontem mesmo eu vi no Instagram antes e depois de uma paciente que colocou fios. Eu amo fios, acho maravilhoso. Mas com certeza não foi só fios, a pele da mulher estava outra. Então, assim, ou ela fez um monte de outros procedimentos, ou foi um Photoshop, aquilo não foi só fios. Então, o paciente ele acaba caindo nisso. E ver aquele monte de foto, às vezes nem é da pessoa, às vezes fez Photoshop, e acaba pagando para ver, e pode depois ter uma intercorrência, que é quando chega pra gente. Pessoas com nódulos, pacientes com pitose. O que é a pitose, Carol? Pitose é quando cai a pálpebra, ou necrose. Que é a pele morreu, né? Aquela a pele parte... morreu naquele lugar, você pode perder definição do lábio, nariz. Eu ainda não vi, nem é algo que eu acho que não estou pesquisando, não tenho. Acontece muito problema com lábio? Acontece. E o segredo é você saber evidenciar na hora, porque pode acontecer. Eu posso injetar dentro de um vaso. Os vasos eles são muito pequenos, a gente não consegue enxergar, mesmo a gente fazendo num plano correto, né? Muda a anatomia de paciente para paciente, mas a gente consegue identificar isso, a gente consegue identificar e já agir naquele momento, já aplicar a hialuronidase. Que é corrigir, que é derreter, né, aquele ácido hialurônico quando tem aquela obstrução, para não vir a ter uma necrose. Ou seja, um produto aplicado num local que não... E isso deve ser milimetricamente próximo, pode acontecer de você perder parte do seu lábio, por exemplo, é isso? Exatamente. Porque fica um pouco dolorido depois. E às vezes o profissional, ele não dá muito valor naquilo que o paciente está falando, né? Aí ele fala, não, é normal, é assim mesmo. Mas às vezes isso já era um indício que teve aquela obstrução, né? E aí acaba perdendo tempo e é onde necrosa. Carol, você falou que adora fio. Tem um fio novo, apto, acho que é algo assim. Explica pra gente o que são os outros fios, o que esse fio faz, esse fio pendura aqui na cabeça e puxa, como que é isso? Os fios, eles já são um pouco antigos, né? A gente já teve vários tipos de fios e cada ano que passa lançam um diferente. Os fios aptos foram uma novidade, né, que chegou no Brasil no ano passado e vem ganhando cada vez mais conhecimento dos pacientes. E o grande diferencial dele para o fio de PDO, que era muito conhecido, né, é a durabilidade. Os fios de PDO a gente via assim, que a gente fazia, ficava aquele resultado maravilhoso na hora, mas depois de 6 meses, 8 meses, já ia caindo novamente. Claro que eles estão lá, estão estimulando colágeno, é maravilhoso, né? Os fios a gente não vende como um lifting, mas os fios aptos, eles têm uma duração maior dessa sustentação. Então, eles conseguem manter uma sustentação maior. Os fios aptos, a gente não vai até lá no couro cabeludo. Esse que vem aqui no couro cabeludo é um fio não absorvível, que também foi uma super... Teve um boom aí há uns 2 anos atrás, né? Para elevar aqui a região da têmpora. Eu cheguei a me especializar nele. Não gostei muito, achei que caía rápido. Paciente que tinha tendência a enxaqueca, piorava a enxaqueca, porque a gente fazia sutura aqui em cima, né?
Então, não aderi muito aos meus pacientes. Quem queria fazer, a gente fazia, mas não era algo que eu gostava, assim, de ficar divulgando. E os fios aptos a gente aplica mais nessa região visível do rosto, né? Áreas que não tem pelos. Eles ajudam a dar sustentação já na hora e promovem um mini lifting. Não é uma cirurgia plástica, né? Porque ele não vai estar tirando excesso de pele, mas ele promove aquele mini lifting no momento. Com o passar dos meses, ele tende a dar uma descida, mas quando desce, começa a estimular colágeno e aí o rosto volta a se sustentar novamente. É uma mágica. Sim, são essas coisas que são um pouco desafiadoras da gente compreender. E aí, só explicando assim, bem, né, para leigo, para que a gente possa compreender. Porque como é que vai sustentar algo e aonde e onde isso se sustenta? Onde vai segurar? Ele tem umas garrinhas. A gente coloca ele no rosto e vai como se estivesse costurando. Vai fazendo uma costura e essas garrinhas vão grudando na pele, no músculo, e aí ele vai puxando e promove essa tração no local. Aí esse fio, ele é cheio de substâncias bioestimuladoras. Então, conforme ele vai ficando lá dentro, ele vai estimulando colágeno, assim como o Sculptra, o Radiesse, né, que a gente injeta. Então, ele dá aquela fixação imediata no dia do procedimento, ele dá aquela sustentação, aquele mini lifting na hora, mas ele não consegue aquele efeito de uma plástica, né? De uma sutura. Então, ele acaba cedendo um pouco, aí com o passar dos meses ele vai estimulando o colágeno e levanta tudo de novo. Para quando que eu indico os fios? Aquele paciente que já faz bioestimulador comigo, já faz as tecnologias, né, ultrassom microfocado, e ainda assim precisa de um up. Por isso que eu falo que ele é a cerejinha do bolo, né? Porque às vezes você vê que a pessoa já tem a pele super grossa, tá com a pele bonita, mas você sente que precisava ainda dar uma reposicionada nos tecidos. Aí é que a gente vem com os fios. O Aptus. O Aptus, o que eu estou apaixonada. Boa. Além do Aptus, o que mais você gosta bastante, acredita que, acho que o CO2, né, como você falou, voltou com tudo, mas tem alguma outra tecnologia ou produto que você também é tão apaixonada quanto, sabe que estou vendo, para esse momento vale muito a pena e dá resultado? Voltando em fios de PDO, eu gosto muito dos fios de PDO aqui na região da têmpora, principalmente para aquele paciente que já faz botox há muitos anos, ou acha que o botox não tem durado tanto. A gente coloca fios de PDO em alguns pontos da fronte, né? Até aqui na região ao redor dos olhos, dos pés de galinha, e ele vai estimular colágeno e faz o seu botox durar até mais. Então, eu também gosto, eu lanço mão disso nesses casos que a pessoa quer melhorar a qualidade da pele daquele local, ela já tem uma ruga marcada, ou o botox não dura mais tanto tempo. Eu também amo os fios de PDO nesse local, porque a gente não pode fazer bioestimulador injetável na testa, nem aqui ao redor dos olhos. Então, os fios de PDO são, assim, top nessas regiões. E preenchedor para esses locais, Carol, que, por exemplo, essa ruguinha aqui que tem gente que afunda, aí tem coisa que pode colocar, por exemplo, o bioestimulador, você falou que não pode na testa. Não o que pode. Que pode, o que não pode, para que as pessoas fiquem atentas? Então, preencher essa área de glabela é bem arriscado. Te confesso que eu preencho, não é a primeira coisa que eu indico. Eu preencho, eu tenho segurança em preencher glabela, porque aqui a gente pode pegar um vasinho e acabar levando preenchedor e causar maurose, que é cegueira. Então, é muito perigoso o preenchimento nessa região por conta de cegueira. Alguns profissionais não fazem, outros fazem, mas a gente prefere tratar de outras formas, né? Ou com os fios de PDO, ou laser. Um tratamento que eu gosto muito também de fazer é um descolamento da ruga, né?
a gente faz um pertuitozinho aqui na região e descola a ruga com uma cânula. E só de descolar a pele vai ter estímulo de colágeno, também vai melhorar o aspecto. Legal, essa eu nunca tinha ouvido falar É. também. Carol, o estímulo de colágeno o colágeno explica um pouquinho o colágeno, a partir de qual tempo ele começa a descer e se realmente estimula. E quando você fala de um bioestimulador, por exemplo, eu parei de produzir, então você vai colocar o medicamento e ele vai voltar a produzir totalmente ou percentualmente? Qual é essa promessa? Entendi. A gente começa a ter uma perda de colágeno já com 30 anos de idade e às vezes alguns pacientes até antes. A gente nota que, por isso que não tem muito idade certa. A gente fala bioestimulador a partir de 30, mas eu tenho pacientes que a partir de 25 já sente necessidade de fazer um bioestimulador. Então a gente começa a ter essa perda de colágeno. E o bioestimulador, ele vai realmente estimular colágeno naquela região tratada, promovendo uma retração da pele. Mas não é para sempre. Ele é tempo dependente. Então, depois de 1 ano, você tem que retocar, porque você vai perdendo o efeito dele novamente. Então, você tem que estar fazendo, né, o acompanhamento. Ele é uso dependente. Então, tem que fazer sessões anuais, alguns pacientes até antes, a cada 6 meses, a cada 4 meses, porque não é que você injeta, né, estimulou colágeno, ai, maravilha, eu tô com o rosto 100% colágeno, não preciso fazer nunca mais. A partir do momento que você injetou, já começa a ser degradado também. Então, realmente é um acompanhamento. E é difícil mensurar, assim, em porcentagem ou em quantidade, né? Porque é muito individual. Umas pessoas respondem melhor do que as outras. Mas, assim, naquela região que a gente aplica, eu diria, assim, que estimula entre 80% a 100%. Ele é muito bom, ele é muito eficaz. A pele tem bastante retração. E quanto mais você faz, melhor, mais vai estimular, melhor vai ser o resultado. Mas, realmente, é difícil da gente Percentualizar. percentuar. E o que o colágeno faz pela minha pele é realmente trazer viço, hidratação, o que que... Além do viço, da hidratação, ele promove essa retração. Porque o colágeno... Esticamento. A pele jovem é esticadinha. Vai perdendo colágeno, vai derretendo. Então, o colágeno ajuda nessa retificação da pele, né? Ajuda nessa sustentação. Da pele, sensacional. Por isso que praticamente todo produto, ou até colágeno em cápsula, Isso. colágeno para bebê, colágeno para tudo. Ou seja, o colágeno, então, ele não está só no meu rosto, ele está no meu corpo todo. Exato. E o bioestimulador de colágeno, ele trata a pele, né? Então, você pode pegar a pele do seu rosto e fazer assim e ver se você tem necessidade. Quanto mais ela estica, menos colágeno tem. Mas ele não vai tratar aonde você perdeu gordura, aonde você perdeu osso. Por isso é que uma coisa complementa a outra, porque você faz o bioestimulador, sua pele fica ótima. Mas você olha uma foto sua de 25 anos, você com 50, olha uma foto quando você estava 25 anos de idade, você vê que o seu malar era mais definido, o seu queixo era mais definido. Aí isso o bioestimulador não melhora, é onde a gente entra com um preenchedor. E a questão do colágeno oral, né, que é dúvida, assim, de 100% também das pacientes. Devo ou não tomar? Faz efeito mesmo? O colágeno oral, ele não vai estimular colágeno e promover sustentação de pele. Ele vai ajudar na hidratação. Então, eu vejo muitas pacientes que falam, ai, doutor, eu tomei esse colágeno por 6 meses, não vi diferença nenhuma. Então, assim, é ótimo tomar colágeno, você deve tomar todo dia, né? Mas não é que daqui a 6 meses, 2 anos, 3 anos, você vai ver uma diferença dele. Ele faz parte desse gerenciamento do envelhecimento. Então, se a gente comparar irmãs gêmeas, que uma toma colágeno durante 5 anos e a outra não toma, a gente consegue perceber uma pele mais viçosa, mais iluminada. Mas não é algo que você vai tomar e vai ver resultado daqui 3 meses, igual o bioestimulador injetável. Então, o colágeno oral vai ajudar na hidratação da pele. Deixa mais viçosa, mais iluminada.
mas ele não faz o papel dos bioestimuladores de colágeno. Eles são um complemento. Se você já faz o bioestimulador, tomar o colágeno oral vai potencializar o resultado, mas eles não substituem. Atrapalhar não vai, mas De milagre não jeito vai nenhum, fazer, né? exatamente. É aquele 1% que você faz em skincare, 1%. Exato, Faz isso. skincare com o produto certo, mais 1%. Toma o colágeno, mais 1%. Toma o colágeno, toma ômega 3, coenzima Q10, tem um monte de coisa, né? Até continua. É. Coenzima Q10, atividade física, o que mais? Boa alimentação, evitar doces, carboidratos. Tudo isso faz... Estresse, dormir bem. Não, então começa. Fala tudo. Na sua percepção, quais os hábitos, comportamentos, vitaminas que vão realmente potencializar tanto os tratamentos, quanto a melhora da pele, quanto a qualidade da pele? Uma boa alimentação, eu acho que é a principal coisa, né? Você ter uma boa alimentação, uma alimentação com mais proteína. Hoje em dia a gente sabe que a proteína é fundamental para o funcionamento geral do nosso corpo, né? Tanto para a pele, para o cérebro, e não só para músculo, que antigamente a gente tinha aquilo que proteína era para ganhar músculo, né? Hoje em dia a gente sabe que proteína é fundamental. Diminuir doce, que eu confesso que eu acho super difícil. Eu sou, como uma boa mineira, eu sou bem doceirinha, sou viciada em doce, mas tenho tentado diminuir, tenho tentado comer doce, às vezes, sem açúcar, né? Como sobremesa. Mas os doces, eles promovem uma glicação mais rápida nas células, então causam um envelhecimento precoce também. E, com certeza, tabagismo e álcool também fazem a gente envelhecer muito mais rápido. A gente, peles de pacientes tabagistas, é nítido, é incrível. O paciente que fuma, ela tem rugas mais finas ao redor dos lábios, tem a boca mais ressecada. Então, tabagismo, assim, envelhece muito. Álcool em grande quantidade, né, em alta frequência também envelhece muito. Os exercícios físicos, eles ajudam no tônus muscular, que melhora a qualidade da pele. Aí tem-se aquelas divergências, né, porque às vezes a pessoa faz muito exercício, uma corrida intensa, aí ela vai queimar muita gordura do rosto, acaba caindo um pouco mais, tem aquele derretimento mais rápido. Ela tá com a saúde maravilhosa, aí faz um bioestimulador que vai reposicionar essa pele no lugar, né? Então, uma coisa vai complementando a outra. O importante é a gente tentar sempre fazer pelo menos o mínimo do que a gente consegue, né? E não falar, vou me entregar porque eu já sei que eu não vou conseguir ficar sem doce. Mas pelo menos tentar fazer o mínimo que você pode, né? Beber o menos possível, ter uma alimentação mais saudável possível. Sim. Carol, como é que você explica para essa paciente que chega ali, né, querendo a diferença entre melhorar e o exagerar? A pessoa está querendo, está buscando, você vai e fala de medidas, como é que você consegue levar isso de uma forma clara, né? E até porque para você essa questão da naturalidade é algo muito importante. Eu, graças a Deus, meus pacientes, eu às vezes fico pensando, né? Eu falo, gente, eu acho que a gente realmente atrai o que a nossa energia emana. Eu vejo que eu atraio muitos pacientes que são parecidos comigo, porque durante os procedimentos a gente vai conversando e eu vejo, assim, que tem a mesma energia que eu, e assim, eu sempre tento falar com muita facilidade, não fico usando termos técnicos, então, assim, eles sempre confiam muito em mim, então eu explico, eu falo, olha, eu acho que o seu lábio já tá de um tamanho bom, se a gente colocar mais, vai ficar exagerado, ou então, vamos colocar 0,2 ml, aí daqui 15 dias você volta pra gente avaliar, mas eles sempre escutam muito bem e não são pacientes que vêm em busca de transformação. São pacientes que realmente vêm em busca desse gerenciamento do envelhecimento. Eu não tenho pacientes que querem virar outra pessoa ou fazer preenchimento em tudo quanto é lugar. Realmente é mais esse gerenciamento do envelhecimento. Então, graças a Deus, eu não tenho muita dificuldade com isso.
porque eles entendem super bem, confiam no que eu explico, né? Às vezes eles têm dúvida, eu faço isso, faço aquilo. O que você acha melhor, né? Então, eles realmente confiam no que eu indico e tenho tido muito sucesso, graças a Deus. Maravilha. Você fala muito no gerenciamento do envelhecimento, Isso. né? O que para você é envelhecer bem, mesmo sabendo ali, né, que está envelhecendo? E isso é só sobre estética ou vai além da estética? Eu acho que é tudo, né? Falando, eu ainda não tinha pensado por esse motivo, por esse lado, né, do gerenciamento do envelhecimento, mas na fase que eu tô, eu tenho gerenciado tudo do meu envelhecimento, até a minha parte espiritual, psicológica, com os filhos. Então, assim, muita coisa me fez refletir, né, recentemente. E ao longo dos anos, eu acho que quando você tem filho, dá uma mudada, sabe? É difícil explicar, mas realmente dá uma mudada. Não sei se é no sentido da vida, você sente assim que você tem que dar o exemplo para ele, você tem um novo sentido, né? Até então você tinha um sentido, um objetivo, de repente você muda. E você começa a pensar em outras coisas também, né? Mais nessa questão espiritual, né? Que eu sempre converso muito com os meus pacientes, por isso que eu falo que eu às vezes atraio pacientes com a mesma energia, que realmente são pacientes que pensam igual eu, a gente conversa muito. Então, eu acho que o gerenciamento do envelhecimento é tudo isso, não é só o rosto, né? Apesar de eu amar, né? Para mim, esse gerenciamento do envelhecimento é você estar cada vez melhor e sem se transformar em outra pessoa. Por exemplo, eu pego uma foto minha de 20 anos de idade, eu me acho muito mais bonita hoje. Então, foram pequenas coisas que eu fui modificando, que eu considero que me deixaram melhor, mais bonita, mas que não foi uma transformação. Então, acho que isso é um gerenciamento do envelhecimento saudável, né? Não mudar a sua fisionomia, e sim ir cuidando da qualidade da pele, fazendo sua skincare, fazendo o máximo que você pode naquele momento. Se hidratando. Se hidratando, exatamente. Eu já carrego minha garrafa d'água para mim tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Porque quando a gente está em casa, você às vezes lembra de beber quando você está com sede, né? E se eu carrego a garrafa, o tempo inteiro eu tô tomando. Carol, você sonha em ter um espaço que ele una saúde, bem-estar, você tem falado muito na questão da espiritualidade. Hoje você tem esse espaço, você pensa em abrir e hoje você trabalha sozinha na sua clínica, onde é que você está atendendo? Eu tenho uma clínica que eu tenho mais uma sócia, né? Eu amo a minha clínica, acho ela perfeita, mas realmente eu tenho um sonho a longo prazo de ter uma clínica maior e que atenda todas essas demandas do paciente, né? Uma clínica multidisciplinar que trate tanto da parte, desde o cabelo até o emocional, a estética, porque a gente sabe que está tudo interligado. Às vezes o paciente ele vai lá querendo fazer uma harmonização, mas ele está com depressão. Ele acha que fazendo aquela harmonização, ele vai chegar na casa dele e vai ficar feliz, mas não vai. Eu já tive uma paciente que ela foi, já tem um tempo, a gente fez alguns procedimentos, ela falou, nossa, doutora, eu tô triste, eu achei que eu ia ficar feliz. E aí, assim, você tem que atuar como um psicólogo naquele momento, né? E eu gosto muito disso, eu converso muito com os meus pacientes, né? Eu conversava muito com ela, e aí ela foi melhorando e a gente via, assim, que estava de frente de um quadro depressivo, né? Então, eu realmente tenho vontade de unir tudo isso, né? Às vezes a pessoa tá com uma vitamina baixa, né? Então, eu acho que tudo realmente tem que ser integrado. Porque você quer fazer preenchimento por quê? Por que que você não está satisfeito com o seu lábio? Será que isso vai te deixar feliz? Será que é isso que você estava precisando mesmo? Ou é porque o seu lábio realmente murchou? Ou é porque ele realmente é desproporcional com o seu rosto? Então, eu queria ter esse ambiente de acolhimento, que remetesse até um spa, que você se sentisse mais calmo, aconchegado naquele local.
Maravilha, vai ter. Vou, se Deus quiser. Hoje lá, você só trabalha a sua especialidade, o que você mais gosta de fazer, você atua só com a parte do rosto ou você atende dermatologia, no caso, patologias, essas coisas? Como é que funciona o seu trabalho? Ou a parte corporal também? Eu atendo de tudo, atendo a dermatologia clínica, mas o que eu mais faço é a parte de procedimentos, né? O mais frequente são os injetáveis e tecnologias. Também tenho muito paciente de cabelo, né? Porque eu também sou tricologista. Mas realmente o que o pessoal mais busca é a parte dos injetáveis. Tricologia feita, né, por um médico. O que é essa tricologia? Explica para a gente direitinho de que forma, né, você, enquanto médica, atua nessa questão, nessa parte do cabelo. É só para queda ou como funciona? A tricologia, ela é uma subespecialidade dentro da dermatologia. Então, primeiro você se especializa em dermatologia e depois faz tricologia. Então, muitas vezes a pessoa confunde, né? Fala, tricologista virou um termo muito amplo, né? Muita gente, a cabeleireira também se intitula tricologista. Então, a diferença do tricologista dermatologista é que a gente consegue diagnosticar algumas doenças graves e consegue avaliar desde um câncer de pele no couro cabeludo até uma alopecia androgenética, um líquen plano. Então, o couro cabeludo, ele pode ter uma série de doenças que são parecidas em si. Às vezes, até na biópsia, elas são parecidas em si. Então, é uma área que é bem complicada. E às vezes a pessoa pensa que é só tomar minoxidil, mas não é bem assim. Então, cada doença tem um tratamento específico. Às vezes você precisa lançar a mão de uma biópsia, de exames de sangue, né? Então, eu acho que essa é a diferença do tricologista dermatologista, porque a gente consegue ver no geral. Não acho errado o cabeleireiro fazer especialização em tricologia, acho ótimo. Atendo muitos pacientes que às vezes foi ver uma pinta porque é o cabeleireiro que viu, né? Mas assim, não dá para substituir. Você pode continuar o seu acompanhamento com ele, fazendo o cronograma capilar, né? Mas a parte de medicamento realmente tem que ser com o dermatologista. Tem alguma parte dessa que é feita em salões que, se você tiver uma doença e não é só uma descamação, pode atrapalhar, potencializar essa doença, por exemplo? Tem, com certeza. Tem casos, inclusive, publicados de pacientes que tinham início de melanoma no couro cabeludo e injetaram ativos com fatores de crescimento para estimular o crescimento de cabelo. É muito comum, eu vejo no consultório, eles vão consultar comigo por queda de capilar, já me conta que está fazendo tratamento com tricologista, está injetando coisa, né? E aí, injetando, né, esses ativos que tinham fatores de crescimento, estimulou o crescimento desse melanoma e acabou tendo uma metástase, né? E o paciente acabou vindo a óbito. E agora entendam, para quem não entende, o que é um melanoma. O melanoma é um câncer de pele super agressivo, é o mais perigoso, que tem mais chance de metástase. Então, realmente foi um caso que me chocou quando eu vi. Carol, e isso pode acontecer também com profissionais que não compreendam, não entendam tanto da pele e acabam abrindo e colocando coisa para estimular, e isso... Com certeza, pode acontecer a mesma situação na pele, assim como você pode ir em outro profissional não dermatologista, queimar pintinhas, jato de plasma mesmo, tá super na moda, né? O pessoal já chega lá, às vezes vai lá para tratar a mancha do jato de plasma. Queimar uma pintinha que era câncer de pele. Aí ele acaba se aprofundando, dá uma metástase e a pessoa nunca vai saber que foi a pintinha que queimou. Metástase? Dá metástase, de uma pinta. Não é brincadeira mesmo, Não é brincadeira. E falar em não é brincadeira, vamos para uma brincadeira agora. Já é o 4º programa que eu faço, esse quadro final aqui, mas vai ter uma mensagem final também. Então a gente vai fazer o quadro e aguarda. E de antemão, amei. Fiquei tão à vontade para ir perguntando e para eu também amei, de verdade. Bom. E é muito gostoso quando a gente sente essa facilidade,
para ir perguntando mesmo, para ir entendendo, e esse é o objetivo de uma consulta. E é bom que você estava no lugar como uma paciente, né? Com as dúvidas que o paciente tem. Sim, tinha umas que eu sabia, É. mas eu sei que mas teve muita coisa aqui que me clarificou total, a questão dos fios para parte da têmpora, né? Muita coisa. E olha que assim, de todas as especialidades que vem aqui, eu amo dermatologia, até porque se você falar, Carol, eu fui a paciente do Rakuten, eu fui a que fez muita limpeza de pele, eu fui a que tive que cuidar bastante de filtro solar. Eu acho que é mais fácil eu esquecer de escovar os dentes do que não passar mas filtro todo solar. mundo ama, todo mundo se identifica, não tem como. As amostrinhas de dermatologia, quem não ama, né, gente? É muito Meus bom. amigos, às vezes, que são de outras áreas, amam as amostrinhas. Carol, limpeza de pele em esteticismo. O que você indica para essa questão de limpeza de pele? É importante fazer? Não é? Essas extrações? O que uma médica diz sobre? A limpeza de pele é importante para remover cravos profundos, né? Não é essencial, mas vamos supor que você tenha cravos que te incomodam, às vezes aqueles cravos internos. A limpeza de pele ajuda na melhora estética da pele, né? Mas a limpeza de pele, ela não trata acne. Então, às vezes eu tenho pacientes de acne, aquelas espinhas grandes amarelas. A limpeza de pele não é para isso. A limpeza de pele é mais para remoção de cravos. Que os cravos é uma predisposição da pessoa, né? Sujeira gruda no sebo que a nossa pele libera. E realmente, mesmo que você use os produtos, faça a sua rotina de skincare, tem algumas pessoas que têm mais predisposição a ter cravo. Então, eu indico limpeza de pele uma vez ao mês, a cada 3 meses, com a frequência que ela sentir necessidade, né? A limpeza de pele feita com um profissional de confiança, que não vai traumatizar muito o local, não vai usar produtos agressivos. Eu acho super legal, os pacientes gostam quando faz, porque tira aqueles cravos visíveis, né? Aquelas pessoas que a gente... aqueles cravos que eles estavam bem grandes, né? Bem amarronzados. Então, a limpeza de pele seria para isso. Ela não chega a ser um tratamento da pele, né? Mas para remoção de cravo. Tem algum outro procedimento que substitui a limpeza de pele? Por exemplo, um laser CO2 quando você faz, porque ele não vai no nariz, né? A gente pode fazer o laser de CO2 no nariz, ele tiraria cravinhos bem superficiais. Aqueles internos que só sai espremendo mesmo, é só com a limpeza de pele. Aí tem limpeza de pele a vácuo, né? Tem limpeza de pele, eles chamam de limpeza de pele, colam aqueles adesivos que a gente vê na internet que sai aquele monte de cravo, mas na verdade é mais pelinho que puxa. Um ou outro até sai, mas não é perfeito igual eles colocam na propaganda, Tem né? alguma que você conhece, igual tem essa Ana Pegova ou algo assim? Você conhece alguma? Já ouviu falar? Ou não... Você fala de limpeza de pele? Porque eu acho que tem algumas... Sim, eu costumo indicar na Dermage. Eu gosto muito da limpeza de pele da Dermage, assim como eu gosto dos produtos deles, né? Eu acho um local de confiança. Eu uso o filtro solar. Os pacientes Há amam. muito tempo Bastão, já. né? Eles amam. Até o pó, que eu acho que é muito legal para ir repondo, porque não dá para repor em cima da maquiagem, né? Não dá. E é uma marca brasileira, né? É uma marca brasileira que eu adoro. Já usei a base deles muito tempo, amava também. Base? Base. Eu acho que eu tenho... Uma base com protetor. Tenho... Pincel. Não. Blush. Blush. Eles têm tudo. Batom, tudo. Qual a sua percepção com relação a essa questão dos produtos? Só quero se for importado, o La Roche, isso. O que você diz, indica, ou tem alguns que você gosta ou não? Esses produtos foram feitos para as mulheres que moram lá? Como é que é essa questão da skincare que a gente não falou? O que acontece? A gente tem um acervo de ativos no mercado que cada marca, às vezes, patentia com um nome diferente ou faz um estudo e descobre um derivado do ácido retinóico que patentia com o nome tal, e aí tem a marca Dior, a Chanel, a La Roche, e que é a mesma coisa, só que vai estar com outro nome o ativo e é muito mais caro. Não sei se eu consegui ser clara. Eu entendi. Tipo então, assim... igual o remédio que tem tem a Neosaldina e tem a dipirona, genérica, né? Genérica, que também afirmam que é bom quanto. Então, assim, hoje em dia dá para todo mundo conseguir fazer uma rotina de skincare.
o que eu consigo, o que eu dou de exemplo para os meus pacientes, quando eles comparam uma marca X com a Y, imagine um chocolate da Cacau Show, que é gostoso, mas eu acho o da Lindt um pouco mais gostoso. Então, eu costumo fazer essa comparação. Às vezes, a marca X, que é mais barata, ela é muito boa. Ela tem ácido retinóico, ela tem ácido glicólico, ela é ótima. Mas a marca Y, que é um pouco mais cara, ela também é boa, mas ela tem a cosmética um pouco melhor. Ela vai ter um cheiro mais agradável, não vai ficar tão oleoso, mas também vai ser boa como a outra. Também vai dar um resultado naqueles poros dilatados, que era a queixa, nas manchas, que era a queixa. Assim como o da Chanel também vai dar resultado. Porém, talvez com aquele cheiro mais luxuoso da marca, deixando a pele levemente mais viçosa. Mas não acho que faz sentido gastar com skincare de R$2.000. Eu mesma não gasto. Eu super confio nos produtos que nós temos aqui no Brasil, nas marcas brasileiras mesmo. Eu fui atualmente num congresso, conheci 2 marcas incríveis que eu amei, testei, tenho usado e estou gostando muito. E estou avaliando de passar para os pacientes. São marcas brasileiras, realmente focadas em investir no ativo e não no valor. Vai ter que contar agora. Uma chama Sim, escreve Skin, mas eles falaram que pronuncia Sim. E a outra, ai meu Deus, deixa eu pensar. Vai ficar para mandar pra gente. Vai ficar. Pronto. Gente, a outra é Rio. O congresso foi lá no Rio agora, e por incrível que pareça, a marca chama Rio Skin Lab. Tá gostando? Tô gostando. Maravilha. Você na sua rede social fala de produtos, traz essas indicações, o que você, ou para que eu tenha isso, compreenda isso, vou ter que ir na consulta, ou a sua rede social, que eu conheço, inclusive, né, acho que é muito legal quando a gente consegue ver um vídeo, consegue se conectar ali, e é importante também para que as pessoas te conheçam, né, um pouco, mas você evita falar de produtos porque cada um é um? Ou... Não, eu sempre falo. Eu tendo tempo, gente, eu tô falando. Às vezes eu não posto tanto realmente por falta de tempo. Trabalho muito, né? Tenho os filhos, mas eu não tenho isso de guardar segredo só para consulta. Eu acho, assim, que é super importante a consulta, porque muitas vezes o paciente, ele não sabe qual o tipo de pele dele, ele tem uma alergia, ele vai gastar com um produto que não era para aquilo que ele pensava. Já aconteceu muito. Você compra um produto, chega lá, aquilo lá é para uma pele madura, vai dar espinha na pessoa. Então, assim, eu costumo, amei esse protetor, eu posto lá no Instagram, mas pode ser que não seja o melhor protetor para ele. Então, realmente, eu acho que a consulta não é substituível, mas eu acho que dá uma ajuda para aquele paciente que já está comigo, que já é meu paciente, que eu já passei uma rotina, mas de repente ele vê que eu postei sobre um novo protetor com cor. Ele fala, opa, será que esse é bom? Acho que eu vou testar. Então eu acho que é para mostrar as novidades, né? Mas não para substituir mesmo. E até o paciente que já está com você, já está conhecendo mais de pele, vai aprendendo com você durante a consulta, né, sobre os produtos, sobre ele tudo já isso. chega mais à vontade, né? Ele já sabe qual é o seu perfil, do que você gosta. Falar em à vontade, vamos pro Na Ponta da Língua? Até porque... Lembra que a senhorita Lembro. tem seu filho? Vamos lá. Carol, na ponta da língua, chegou a hora que eu vou falar uma palavra e ela vai trazer uma frase, uma palavra, o que significa, o que é importante para ela, e são termos da dermatologia, ok? Filtro solar. Imprescindível. Bioestimulador. Gerenciamento do envelhecimento. Colágeno. Fundamental para o envelhecimento saudável. Rugas. Faz parte, mas dá para a gente contornar. E skincare. É uma das principais partes, né, desse gerenciamento do envelhecimento, principalmente protetor solar. Mais importante. Tá. Vitamina C. Não é obrigatório. Procedimento que ama fazer. Preenchimento labial. E em você? Preenchimento labial também. Procedimento que você nunca faria em si mesma. Bichectomia. Naturalidade. Essencial.
O maior erro de quem faz estética. Exageros. O melhor elogio que um paciente pode te dar. Você parece muito mais nova do que é. Você parece muito mais nova do que é. Mas eu acho que hoje em dia, né, Carol, a gente tem que quebrar esse espelho de que não tem mais a mulher de 40 lá atrás, ela tinha que se parecer Exatamente, assim, né? Que agora sejam essas as mulheres de 36, né? Mesmo parecendo que tá com 20, mas, né, com quem que a gente está se Não, comparando? agora já melhorou, graças a Deus. Quando eu formei, eles já entravam e falaram, mas você é a médica? Aí eu ficava doida para chegar nos 26, agora eu tô nos 36. Mas tá bem, tá feliz com você Tô aos 36. super feliz, eu tô na melhor fase da minha vida, com certeza. Carol, deixa uma mensagem para quem você desejar, que seja para as mães que têm que começar a cuidar ou prestar atenção, ou que seja com relação à prevenção, ou para mulheres que querem se cuidar e estão morrendo de medo por conta de tudo isso, que você realmente achar importante, olhar no olho dessa pessoa, enquanto nossa dermato super jovem e bela tem a falar com elas. Gente, eu acho que hoje em dia, no mundo que a gente tá, tudo é muito corrido, a gente não tem tempo para quase nada. Então, o mínimo que você tem que fazer por você, mulher, é usar o protetor solar assim que você acordar, ter uma boa alimentação, cuidar da sua rotina, né, alimentar, da sua rotina de sono e, na medida do possível, fazer os procedimentos quando possível. Nem sempre é possível tudo que a gente quer, né? Eu também não faço todas as coisas que eu gostaria de fazer, mas é fazer pelo menos o mínimo que a gente pode por nós mesmos, porque cuidar de si é um investimento, né? E cuidar dessa parte estética não é besteira. Às vezes uma olheira, às vezes essa sensação de rosto derretido, pode deixar a pessoa mais insegura, pode fazer até ela perder uma promoção de trabalho, né? Que ela nem imaginava que era por conta daquilo. Mas é claro que a pessoa não precisa viver em função disso ou achar que a vida depende disso, né? Ter esse cuidado com consciência e tentar cuidar de todas as suas áreas, né? Não só da parte estética também. Eu valido e concordo com você. O quanto é importante para a sua autoconfiança. Uma mulher maquiada e uma mulher que se maquia numa pele hidratada, que está realmente com brilho, tem uma diferença. Uma mulher maquiada, de batom, com cabelo arrumado, gente, eu costumo dizer que não é terapia, mas é terapêutico e ela não quer guerra com ninguém. Ela está melhor. Então, o autocuidado tem a ver com amor próprio. Sim. E ele vai gerar muitos benefícios. Vai. Eu amei te conhecer. Eu também amei. Obrigada Nossa, mesmo. foi ótimo. Tá? Volte. E até o próximo consultório aberto. Lembrando que aqui na descrição você vai conhecer um pouco mais sobre, não só sobre a especialidade, mas sobre os cursos da doutora, onde encontrá-la e encaminha. Foi tão didático, é tão gostoso quando a gente encaminha algo positivo, né? Não só fofoca ou problemas, mas para que outras pessoas também tenham acesso e que talvez elas saibam conversar, mesmo que você esteja em outra cidade, aí com o seu médico. Obrigada!